Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos falar as etapas da nutrição interal. Então, desde o momento que o médico ele programa a dieta interal até o seu lançamento, ou a interrupção, parou, por que parou. Então, nós, didaticamente, colocamos todos esse processo em 5 etapas. Então, a gente precisa entender e enfrentar, na condição de enfermagem, que a dieta interal, aquela água de hidratação, fazem parte da terapêutica do paciente. Então, o mesmo ímpeto, o mesmo engajamento que nós temos para cumprir a administração de medicamentos, paralelo a isso, nós precisamos também ter a energia necessária para garantir que aquilo que foi programado para repor nutrientes para o paciente seja atendido na melhor maneira, na melhor oportunidade possível. Então, quando a gente fala que nós distribuímos essas etapas, na verdade, todo esse processo em 5 etapas, nós vamos tratar em cada etapa qual é o papel do enfermeiro, do técnico de enfermagem, para garantir que esse processo ele se realize. E como todo processo tem começo, meio e fim, com um propósito, o nosso resultado aqui é garantir a segurança da nutrição interal. É a gente saber o quanto esse paciente está conseguindo atingir da meta proposta na terapia dele. Então, a terapia nutricional tem o objetivo de nutrir o paciente. E, mundialmente, as instituições, elas fazem o monitoramento daquilo que é prescrito versus o infundido. Então, a gente precisa, para garantir a qualidade na assistência a esse paciente, na perspectiva nutricional, garantir que o que foi prescrito para ele, naquilo que está em nossas mãos, a nossa governabilidade quanto enfermagem, o paciente receba. Então, iniciando esse processo, que cada um tem o seu papel na sua execução, nós vamos falar que a fase 1 é a prescrição médica. Então, o médico é o profissional que faz a programação dessa reposição nutricional do paciente. É um paciente que ele não consegue fazer ingestão por via habitual, que é boca, esôfago, ele precisa de um dispositivo, ele precisa de uma dieta, numa condição especial, um volume todo equilibrado. Então, tem todo um cuidado que a parte médica faz. O enfermeiro ele assume essa primeira fase no seu papel em aprazar, assim como nós aprazamos as medicações, nós vamos aprazar também aquilo que for por via interal, seja dieta, seja a água, responsável aí por manter a hidratação e o equilíbrio hidroeletrolítico desse paciente. Então, os horários são padrão. Então, tanto para sistema fechado como para sistema aberto, é necessário o enfermeiro garantir ali o horário para que o técnico, ao executar, cheque, tenha evidência de que o processo foi realizado. Então, quando o sistema é aberto, o médico ele programa, né, o volume desse paciente e isso é dividido pelo serviço nutricional em 5 etapas, sendo 3 no período diurno e 2 horários no período noturno. Então, começando pelo serviço diurno, a equipe do serviço diurno vai instalar a primeira dieta às 10 horas da manhã, logo depois às 14 e a última do serviço diurno às 18. O plantão noturno começa em função de dieta às 22 e no final, ao findar o plantão, às 6 horas, é a 5ª etapa da dieta. Então, sendo a 2ª etapa do time do noturno. Então, se chegou para mim uma prescrição, onde o paciente vai receber uma dieta interal em 5 etapas, 200 ml por etapa, que seja o volume, a gente vai aprazar nesses horários. 10, 14, 18 para o diurno, 22 e 6 para o noturno. Se o sistema é fechado, a gente sabe que aqui no Hospital Estadual de Vila Velha já está pactuado que às 6 horas da manhã haverá a interrupção dessa dieta, fará uma pausa de 4 horas,
sendo retomada a dieta às 10 horas da manhã. Então, o início padrão do sistema fechado é às 10 horas da manhã. O término padrão do horário, o horário padrão do término da infusão dessa dieta em sistema fechado é às 6 da manhã. Então, aproveitando o ensejo, cabe à equipe técnica, ao abrir o frasco, seja ele a hora que for do sistema fechado, o rótulo precisa evidenciar a validade do conteúdo, não é a validade da prescrição médica. Então, lá no rótulo, a gente vai colocar, eu abri agora às 14 horas. Então, do dia 1º de outubro, às 14 horas, esse volume que eu abri vale, ou seja, é patente, é viável infundir no paciente até às 14 horas do dia seguinte, que no caso, dia 2 de outubro de 2022, tá? Então, qual é o papel da equipe técnica? Então, do enfermeiro é o aprazamento, checar, né, supervisionar, melhor dizendo, a checagem desse item. Qual é o papel da equipe técnica? A partir do momento que eu assumo o plantão, eu preciso identificar quais são os pacientes que têm como alvo nutricional a dieta interal. E para isso, somado a isso, eu preciso saber qual é o tipo de dieta, qual é o volume, em que sistema será infundido. Se é o sistema aberto, eu já sei que eu tenho 3 ou 2 etapas para checar ao longo do plantão, ou se é sistema fechado, porque eu sei que às 10 horas eu vou retomar o início, vou retomar, na verdade, a infusão daquele frasco de dieta, ou se eu sou noturno, eu vou precisar pausar a infusão da dieta para que o paciente faça o repouso gástrico, certo? Então, feito isso, nós vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é em relação ao recebimento e conferência. Então, haverá um profissional liderado, direcionado ou pelo supervisor ou pelo enfermeiro, que é o chefe do plantão, uma pessoa que terá a responsabilidade de checar, frente aos serviços de nutrição, as dietas que estão sendo entregues, em que condições, volume, tipo, pacientes. Nesse momento, já notificar quem entrou de 0, quem permanece em dieta 0. Então, é esse momento em que a equipe do serviço nutricional, com a equipe de enfermagem, troca as informações e checa as dietas que estão sendo ali enviadas. Na fase 3, é a infusão da dieta ou da água. Então, o sistema fechado, ele tem uma validade no frasco de 24 horas, certo? O sistema aberto tem aqueles horários que eu falei, 10, 14, 18, 22 e 6 horas da manhã para iniciar a infusão. A água, ela tem um horário, se for em 2 etapas, o padrão é 10 e 18. Mas o médico prescreveu 3 etapas de água, então vamos manter as 2 padrão, 10 e 18, e vai iniciar a terceira etapa, que é as 14. Não, o médico prescreveu em 4 etapas, então vão manter as 2 padrão, 10 e 18, e vai se acrescentar, além das 14 horas, às 22 horas. Então, ao longo da madrugada, não tem o sistema aberto infusão de dieta e também não tem infusão de água. E muita atenção no volume da água. Qual é o volume que está prescrito? É o que está chegando no setor? É o que o paciente está recebendo? Então, essas informações precisam ser muito claras de ter uma fidelidade, porque há toda uma análise daquilo que foi programado para a gente saber o que o paciente está recebendo ou não. Na etapa 4, já fala do gerenciamento, ou melhor, o lançamento e registro de enfermagem, que é o parâmetro. Então, o registro de enfermagem ele existe porque ele é muito importante. Então, a gente precisa garantir que há o registro. Então, quando a gente fala de registro em relação à dieta, em relação à água, o que a gente está falando? Exatamente o que está aí, informar o volume administrado. E uma vez que eu faço isso, lá no balanço, eu preciso deixar claro o que é os 200. Foi dieta ou foi água? Porque está lá assim, 200, 150. Quem foi dieta e quem foi água?
Então, precisa colocar 200, entre parênteses, dieta, 150, água, principalmente quando é sistema aberto. Se a sonda está aberta, o paciente está em dieta zero e na expectativa de esvaziamento gástrico, então é importante colocar lá zero. E no final do plantão, meu paciente continua com uma sonda aberta, eu preciso descrever se há resíduo gástrico ou não. Então, o resíduo gástrico é o quê? É aquela estase, aquele volume que ficou lá no estômago, que se abre a sonda justamente para fazer a drenagem e liberar, estimular novamente a estase, não, estimular o movimento mesmo gástrico. Então, para que haja digestão. Então, houve volume, parei a dieta. A orientação é que abra a dieta porque se percebeu que o paciente está fazendo estase ou o paciente está em processo, né, está vomitando, então vou deixar a dieta aberta. Não, o paciente está muito estufado, né? É um paciente que está acumulando gases ali, então quer fazer a drenagem, então precisa estar com a dieta, perdão, se está com a sonda aberta, então a gente precisa ter esse cuidado. Isso é um cuidado de enfermagem, isso é nosso, ninguém vai fazer isso pelo paciente, senão a enfermagem. Então a gente precisa garantir segurança da informação em relação a esse processo. Então, quando a gente fala em sonda fechada, está em dieta zero, gente, escreve lá no lugar da dieta zero, certo? Para que não haja, não, mas a gente está usando lá no balanço aquela coluna do interal para lançar as medicações. Ok, mas coloca do lado, entre parênteses, medicação, med, para ficar alcançável, né? A todos que manipulam o balanço, que exatamente aquele volume lançado a que se refere. Porque a via interal a gente administra dieta, administra medicação e por aí vai. E paciente em dieta zero devido a. Então, enfermagem, a gente precisa colocar lá. Paciente entrou em zero agora porque vai fazer um jejum por conta de um exame. Não, ele vai fazer porque é um preparo cirúrgico. Não, olha, parou porque ele teve vômitos, o paciente está grave. Então, a dieta integral, nesse momento, é algo que fica subjacente. Então, coloca o horário do evento, às 16 horas, suspenso, a pedido médico, a infusão de dieta. Terminou o seu plantão nessa condição, passa o plantão, paciente dieta zero, certo? Então, essa etapa 4 é muito importante, porque a equipe multi precisa desses dados da enfermagem para conseguir dar continuidade na assistência ao paciente. E a última etapa é o descarte. Então, quando a gente fala em descarte, nesse primeiro momento, o que está sendo pedido? Para a gente realmente conseguir assegurar a informação do que está sendo infundido para o paciente, é importante que terminou a infusão ou acabou a validade daquela dieta, descarte num recipiente próprio. Então, no posto, há descarte sujo. O que é o sujo? Não é que está literalmente sujo, mas é aquilo que foi violado. Então, uma vez que você acabou de abrir um frasco de sistema fechado para conectar, iniciar a dieta interal do paciente, por algum motivo veio informação que essa dieta não será mais viável para ele, você vai deixar paradinho lá, porque ela tem uma validade de 24 horas. No dia seguinte, o paciente permanece dieta zero, venceu aquela dieta que está naquele frasco. A gente precisa descartar. E esse descarte será no recipiente que é o recipiente onde os frascos estão violados, independente do tempo. Uma vez que a equipe entrou no frasco, ele foi violado. Então, o descarte desses dispositivos, desses recipientes, vai ser lá na caixa, que está no expurgo. Adriana, mas está vazio. O paciente recebeu a etapa da dieta dele completa. Também se descarta lá. A funcionária colaboradora do serviço de nutrição deixou lá a dieta, está intacta, ninguém mexeu, não entrou a equipe naquele frasco, está inviolado, ou seja, está lacrado. Mas o paciente foi transferido. O que a gente vai fazer? Bom, a gente precisa comunicar o serviço de nutrição, o ramal aqui no Hospital Estadual de Vila Velha 0909,
informando que o paciente foi de alta, que o paciente foi transferido, que mudou a dieta. Então, ela precisa ser condicionada na geladeira. Acondiciona na geladeira. Se perdeu o prazo, se realmente já perdeu a validade da dieta, tem um recipiente, ou é uma dieta, por exemplo, sistema fechado, que não precisa de geladeira. Não foi violado, tem um recipiente no posto de enfermagem, onde vai ser descartado ali, ok? E a comunicação, fechando o processo, é extremamente importante para tudo. Então, o paciente dieta zero, mudou dieta, mudou volume, essa informação ela precisa partir da enfermagem para o serviço de nutrição, do serviço de nutrição para a enfermagem. Então, a enfermagem tem atenção no volume, no tipo, na vazão, nas etapas, na água, se tem, se não tem, se veio, se não veio. Serviço de nutrição, atenção em informar. Olha, essa dieta aqui do paciente, mudou, a vazão aqui mudou, olha, essa daqui já veio diferente, pode confirmar para mim? Então, essas informações precisam seguir de uma equipe para outra para que a gente consiga garantir a continuidade e a segurança na assistência ao paciente, na perspectiva de nutrição integral. Então, ligue para a nutrição, a infusão, suspensão de dieta, precisa ser relatado, precisa ser registrado, porque é um dado importante e isso precisa e merece o registro. Essa que existia para esse treinamento, então é algo que você deve servir em muitas coisas, até para outras instituições, onde o paciente está internado e precisa de uma nutrição integral, são esses cuidados básicos que a gente precisa ter, além dessas particularidades aqui no nosso processo de trabalho no Hospital Estadual de Vila Velha. Até a próxima, gente. Um abraço.